para falar do São Paulo. Olha aqui, o torcedor São Paulino já esfrega as mãos, já vê essa imagem do Morumbi. Amandinha, traga as informações do São Paulo pra gente, por favor. Oi, Fred, Denilson, boa tarde aí para todos. São Paulo hoje precisa vencer a LDU para ir para a próxima fase da Libertadores, né? E é uma vitória não simples, de 3 ou mais gols de diferença. O time está descansado para hoje, até porque foi preservado, né? Os titulares foram preservados no jogo contra o Santos no fim de semana. Mas tem dúvida, Marcos Antônio sentiu um desconforto muscular e aí, por isso, pode até ser relacionado, talvez tenha condições de jogo ou não. Se não tiver, essa vaga pode ficar com Alisson ou Pablo Maia. Tem novidades no banco de reserva também. Lucas Moura está recuperado de uma artroscopia, um procedimento de artroscopia que teve que fazer no joelho direito. E tem também a volta do Luiz Gustavo, depois de quase 6 meses, né, que fez o tratamento do tromboembolismo pulmonar. Essas são as novidades aí para o São Paulo para a noite de hoje. Mais de 50 mil ingressos já vendidos, mas o time espera pelo menos 60 mil ou mais torcedores aqui hoje, Fred. Obrigado, Amandinha. Com certeza vai ser uma noite muito especial no Morumbi, né, Denilson? E a gente trouxe aqui 5 motivos para o São Paulino acreditar nessa virada, nessa classificação. Quais desses aqui o torcedor tem que se apegar, Denilson? Aqui, ó. Fator Morumbi, né? Aqui esquece, ó. Aqui, quando o clima, o ambiente tá propício, e eu acho que desde a chegada do ônibus já tem que ter aquela festa, aquele incentivo, aí pode fazer a diferença dentro do campo. Exato, e obviamente a gente vai falar muito mais de São Paulo aqui no Globo Esporte, mas a gente vai pro intervalo rapidão e volta para falar do Corinthians, que de novo tomou uma punição aí, então não sai daí. Atenções estão voltadas para o jogo do São Paulo com a LDU. O São Paulo querendo percorrer o mesmo caminho do Palmeiras, classificação para a semifinal da Libertadores. E a Gabi Guimarães está no meio do povo, está só ali trocando ideia, conversando, sentindo a temperatura, já que vai se formando para essa partida. A Gabi, muitas camisas e hoje a torcida promete apoiar demais o tricolor paulista. São Paulo, tricolor do Moro. Oi, Rê, boa tarde pra você, pra todos que estão ligados com a gente, todo lado de fora do estádio. Mas lá dentro a gente levou uma abelhinha chamada Tati Tavares, que conseguiu filmar uma faixa que já foi pendurada dentro do estádio, escrito "Em busca da 4ª Copa". É isso que o São Paulo quer, se tornar tetracampeão da Libertadores da América. Vai ter um desafio grande pela frente, já que nessas quartas de final tem que superar a LDU, perdeu por 2-0 na partida de ida. Rapidamente sobre o time que deve mudar, dúvidas no ataque, Rigoni ou Ferreirinha, escolhas do técnico Hernan Crespo. No meio campo, o Marcos Antônio sentiu um desconforto e na lateral direita o Cédric é dúvida por causa de uma virose que ele teve na semana passada. De qualquer maneira, o São Paulo vem apoiado pelo torcedor e a gente lançou um desafio junto com o digital da Band na hashtag Jogo Aberto. Vocês podem mandar que promessa vocês fazem caso o São Paulo avance a semifinal. E eu combinei com alguns torcedores também, ao vivo, alguma dessas promessas, naquele pique, naquele jeito. Qual é a sua promessa se o tricolor avançar? Boa tarde, a minha promessa é fazer 2 filhos com a minha esposa maravilhosa que eu amo, Rafaela! E sua promessa? Se o São Paulo passar, voltar de a pé para Altamira do Paraná! E a sua promessa, meu Quero amigo? pular dentro do Tietê, braço, mãe, falou! Que é isso? Que loucura é essa, sua promessa? São Paulo 5-0 hoje, eu prometo ficar 2 dias sem tomar cerveja. 5-0 hoje, 5-0. Sua promessa? Ó, eu vou parar de beber um pouquinho. Parar de beber um pouquinho já ajuda, um pouquinho já é bom. Sua promessa, meu amigo? Se São Paulo passar na semi, eu trago a minha noiva! E você, amigo? Casar com a minha mulher esse ano! A minha também, eu também caso esse ano, São Paulo passar. Saideira, venha! É um mês sem álcool! São muitas promessas por aqui. Quero saber se os tricolores do programa também vão fazer promessas caso o São Paulo supere a LDU. Um beijo! Beijo, Gabi. Não sei, eles estão aqui muito tímidos nas promessas, nas manifestações. A torcida tá empolgada, mas a torcida tá lá, já vibrando, apoiando. São Paulo contra a LDU, com as informações da repórter Gabriela Ribeiro. Fala, pessoal, tudo certo? Amanhã é dia de São Paulo em campo na Libertadores. É o jogo mais importante do ano. É o jogo de volta das quartas de final contra a LDU, em que o São Paulo, lá no Equador, levou 2-0. Ou seja, precisa devolver um 2-0 se quiser levar pelo menos para os pênaltis a decisão no Morumbi. É promessa de casa cheia, a torcida se mobilizando para esse jogo tão importante.
que vai ter algumas mudanças aí na escalação. Expectativa é de que o Cédric fique no banco de reservas. Ele, que foi titular lá no Equador, teve uma virose, até acabou indo para o hospital nos últimos dias, está recuperado, mas por conta do desgaste, deve ficar no banco. No lugar dele, quem deve ser titular é o Mailton, que estreou lá no Equador contra a LDU no segundo tempo. Foi titular também no jogo de domingo contra o Santos e, inclusive, muito elogiado aí pelo técnico Hernan Crespo por essas atuações. Deve entrar entre os titulares. Também deve ter mudanças no ataque, a ver se o Crespo vai optar pelo mesmo ataque que jogou lá no Equador, do Luciano ao lado do Rigoni, ou se o Ferreirinha volta aos titulares. As boas notícias também no banco de reservas, Oscar e Lucas devem estar entre os relacionados e à disposição para entrar ao longo do jogo. Lembrando que o São Paulo também conta com um retrospecto positivo no Morumbi contra a LDU, e conta com isso para esse jogo de amanhã. Foram 3 jogos contra a LDU até aqui no Morumbi e 3 vitórias do São Paulo. É jogo decisivo de Libertadores. Volto com vocês. Obrigado, Gabi. Eu acho que se o Lucas tiver condição de jogo, ele é titular, né? Eu acho. Se tiver inteiro... Eu não sei se ele vai entrar jogando, não. Por mais que ele seja importante, ele está há muito tempo sem jogar, né, Isaac? É melhor você ter um cara desse 20, 25 minutos bem do que você iniciar com ele e aí você saber que no decorrer do jogo você vai ter que trocar. Porque ele não vai jogar os 90 minutos. Por mais que tecnicamente ele seja importante. Eu acho que isso tem que o Crespo levar em consideração. Sobre o Oscar eu concordo totalmente. O Lucas, eu só... fico na dúvida pela importância que ele tem. Assim, é outro time quando ele está em campo, né? É outro time, né? o Lucas, ele vem de uma sequência. O que é melhor, se ele entrar no jogo ou ele já tentar botar fogo na partida desde o começo? Então, essa é a questão. E aí são pontos de vista. Porque no começo os caras estão descansados, né? Todo mundo, né? No final o cara já está mais descansado, está mais cansado. E aí você entra... Mas circunstância do jogo, é difícil, é a decisão do treinador. Eu acho que a questão física... de ele não aguentar os 90 minutos, mesmo ele sendo jogador importante, eu colocaria ele no correr. Se ele tiver condição de meio tempo, bota ele no intervalo, ele vai até o fim, entendeu? Ele tem condição de, no momento de 20, 30, 40 minutos, de repente fazer a diferença para o São Paulo. Eu só acho que você entrar com um jogador que você sabe que não vai aguentar os 90 minutos num jogo decisivo como esse, enfim, não sei se vai fazer a diferença. É questão de escolha, questão de realmente de escolha. Aguardemos, até para saber melhor, amanhã a gente vai voltar ao assunto, para saber melhor das condições físicas dos dois. Diga. A questão do São Paulo não é só vencer a LDU. Eu acho que você pode conseguir vencer a LDU por 2-0 e levar para os pênaltis. Mas para você conseguir chegar ao 3-0, é que você tem que ser perfeito no ataque e perfeito defensivamente. Então o São Paulo ele não precisa ter uma boa atuação, ele precisa ter a noite perfeita. Por isso que é uma classificação muito difícil. Você tem que se equilibrar no ataque e na defesa para tudo dar certo e a noite ser perfeita. Basicamente, para a LDU, eu acho que a LDU é favorita no confronto. Porque para a LDU, basta fazer um jogo com pouco erro. Com pouco erro. E o São Paulo sem nenhum erro. Exatamente. Sem nenhum erro. A noite perfeita. Exatamente. É possível, mas tem que ser perfeito. Não pode ser nota 8. O jogo dele foi muito cruel com o São Paulo, né? Ele jogou bem e foi castigado em momentos decisivos. Assim, não marcou gol, perdeu chances imperdoáveis com o Luciano e trouxe um prejuízo injusto até pelo que foi o jogo. Não, a LDU jogou com o Flamengo esse ano, veio o Maracanã, não fez gol. Jogou com o Botafogo, veio o Newton Santos, não fez gol. Então, ele cai de produção, por óbvio, até porque não tem altitude, quando joga fora de casa. Então... A questão vai ser a retranca, sim. Acho que a questão é a retranca. Se a LDU se retrancar e errar pouco, ela avança. O GE tem a mesma aposta do Ricardinho. O Lucas, que treinou Lucas no banco. Mas amanhã a gente vai saber disso com mais detalhes. São Paulo no Morumbi é pesado, hein? Não, assim, pesado, eu não acho que... Eu acho que tem que acreditar, empurra, cara. Claro. É uma noite sempre diferente, o São Paulino já vai com espírito, o jogador que joga no São Paulo sabe disso, que é diferente, o envolvimento do clube pelas conquistas, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Bom, se São Paulo e Palmeiras passarem, você sabe qual vai ser a semifinal, né? Só isso, Palmeiras e São Paulo. Eu vou falar para vocês que, assim,
Lógico, futebol, eu acredito no São Paulo. Eu acredito também acho muito que é no São Paulo nesse jogo aí. Mas é um jogo que pode ser enjoado, sabe? Até porque o São Paulo não jogou bem contra o Santos, jogou com time alternativo, não jogou bem, na verdade não jogou nada, descansou os caras. O São Paulo não deixou de jogar bem o primeiro jogo. Acho que o São Paulo perdeu de 2-0, foi mais por erros do São Paulo, né? Pela altitude, mas o São Paulo errou muito, proporcionou 2-0, mas teve chance de pelo menos diminuir o placar lá. E acho que a questão do Morumbi em casa, mesmo com esse 2-0 quanto que é pesado, não é simples, São Paulo... Não, eu também acredito, chega. só acho que a LDU é a favorita. Mas isso a gente vai saber amanhã no favoritômetro. É só uma opinião. Acreditar, eu também acredito. Hoje, torcida tricolor, torcida São Paulina, hoje é dia de guerra, hoje é dia de ver o São Paulo na Libertadores e hoje é dia do tricolor paulista amassar a equipe da LDU. Muitos torcedores já estão chegando, né, ao redor ali do Morumbi, então eu estou muito confiante de que o tricolor possa jogar muita bola hoje e só a vitória interessa. Meu placar hoje vai ser 2-0 tempo normal e o São Paulo se classifica nos pênaltis, né? Não será um jogo fácil, até porque o São Paulo tá, né, com 2-0 já, né, de desvantagem, então assim terá que ter muita cautela, vai ter que atacar com muita cautela, com muita inteligência a equipe da LDU, mas eu tô muito confiante, vamos pra cima com tudo, vamos torcer para que o São Paulo hoje possa jogar muita bola. Essa que é a verdade, esse que é meu ponto de vista. Eu quero saber a opinião de todos vocês. E falando sobre Mercadão da Bola, São Paulo já faz aí, né, uma conversa com o staff do atacante Marco Leonardo para a próxima temporada. É um jogadoraço, pode ajudar muito São Paulo na questão ofensiva, mas só na próxima temporada. É um jogador, né, que o São Paulo quase conseguiu contratar nessa janela, não teve sucesso e agora vamos torcer para que assim quando acabar essa temporada o São Paulo sente lá com o staff do jogador e formalize uma proposta o mais rápido possível para o jogador Marco Leonardo, né, que está em baixa lá no futebol do Al-Hilal. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!